Então, boa noite a todos. Hoje é dia 6 de julho de 2025 e vamos iniciar o encontro 22 do grupo de estudo Arte e Mediunidade da Abrarte. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos a apresentação de alguns novos integrantes. É o primeiro encontro após o Fórum da Abrarte, que foi em Itajaí, na semana aí do feriado de Corpus Christi, e já já daremos as boas-vindas a quem está chegando pela primeira vez. Nossos encontros são quinzenais, aliás, toda primeiro e terceiro domingo do mês, porque tem mês tem 5 domingos, e normalmente a gente pede ao iniciar para alguém fazer uma leitura, e uma prece. Hoje estava programado para a Adriana Pimentel, mas como ela ainda não chegou, eu vou pedir licença a ela, que não está aqui, e vou então pedir para a Jerusa, que vai ler para nós uma poesia, né, de Parnaso, e vai fazer a prece inicial. E se a Adriana chegar, aí nós colocamos ela para fazer a prece de encerramento. Então, por favor, Jerusa, Posso fazer a leitura e depois a prece, ou daí eu aguardo? pode fazer a leitura e, na sequência, a prece. Obrigado. Felizes os que têm Deus. Entre este mundo de apodrecimento e a vida de alma livre, de alma pura, ainda se encontra a imensidade escura das fronteiras de cinza e escurecimento. Só o pensador que sofre e anda à procura da verdade e da luz no sentimento pode guardar esse deslumbramento da fé, fonte de mística ventura. Felizes que têm Deus nessa batalha, na miséria terrena que estralhaça todo o anseio de amor ou de bonança. Venturoso que vai por entre as dores, atravessando o oceano de amargores, no bergantim sagrado da esperança. E assim, com este poema do nosso irmão Souza Souza, vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, pedir a proteção, o amparo de Maria Santíssima, de nossa mãe, a companhia de nosso irmão Jesus, para que possamos, neste momento, ter uma boa, excelente noite de estudo, que possamos aprender e compartilhar uns com os outros, que possamos sair daqui bem melhores do que quando chegamos. Pai, Pai nosso que estás em toda parte, santo é o teu nome. Venha, Senhor, ao teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que formos perdoando os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos na prática do mal. Que assim seja. Que a paz do nosso Jesus nos envolva, nos acolhe hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado, Jerusa. Então, bem-vindo a Ângela e quem chegou agora mais recentemente. Então, nós queremos dar hoje as boas-vindas às pessoas que estão chegando pela primeira vez, e muitas foram provenientes lá do fórum, possivelmente, que nós vamos falar rapidamente para não tomar muito tempo da Eliana, que já está aí, que vai trazer para nós reflexões preciosas sobre o perispírito, né, e os fluidos. Então, eu acho que cada um que está chegando aqui pela primeira vez pode levantar a mãozinha e falar o nome, a cidade da onde reside
e se hoje está vinculado a algum trabalho com a mediunidade ou alguma outra tarefa, mesmo que não seja com a arte ou com a mediunidade, só para a gente conhecer rapidamente um pouquinho. Então, deixa eu ver aqui. Jerusa, quer começar por você, já que você já fez a prece, já está aí com a garganta já quente? Sim, boa noite a todos, irmãos. Estou muito feliz por estar aqui presente neste encontro. Quero agradecer muito a oportunidade, agradecer ao Cláudio pelo convite. Meu nome é Gerusa Serafim, sou de Balneário Arroio do Silva, no sul de Santa Catarina, divisa aqui com o Rio Grande do Sul. Mas eu frequento o Centro Espírita na cidade ao lado, aqui, Araranguá, o Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. E eu trabalho no mediúnico, estudo e também trabalho. E cuido do departamento de arte. O departamento de arte faz 2 anos que foi implantado no nosso centro espírita. E a gente veio ali com uma programação, dando aos passos, né, os pequenos passos, e fomos inserindo algumas coisas, as pessoas foram gostando, e hoje a gente já tem, assim, atividade praticamente, assim, em 4 meses a gente tem alguma atividade. Então, esse é o meu trabalho. Tem um detalhe, assim, eu conheço a doutrina espírita, né, nessa encarnação, né? Vai fazer agora em outubro 20 anos que eu coloquei, eu sempre digo, né? Faz 20 anos que eu coloquei meus pés dentro do centro espírita nessa vida e nunca mais tirei. É Muito bom, isso. Jerusa. Muito obrigado, viu? E você nos foi apresentada pelo Rogério da Abrarte, né? Que já foi presidente da Abrarte lá. Ele cuida da área de artes aí em Santa Catarina. E você chegou até nós porque acho que está mudando um pouquinho a chave sua lá na reunião mediúnica com questões de arte, né? Depois, em algum momento, você vai trazer mais relatos para nós disso aí. E eu acho que eu não coloquei no grupo esse do Arte e Mediunidade, mas acho que valeria a pena depois você também nos permitir colocarmos aquele seu relato da sua experiência com a música nesse grupo do Arte e Mediunidade, se você permitir, porque temos alguns músicos aqui que eu acho que vai ser interessante escutarmos a sua experiência, que é muito rica. Sim, pode colocar assim. Então, Fico tá. feliz em Então, quando terminarmos hoje, a gente coloca lá esse áudio, uma gravação que a Jerusa trouxe de uma vivência dela, tá? Que foi no privado, mas eu achei muito rico e pedi licença. Temos aqui também, já que nós estamos falando de Santa Catarina, eu vou na sequência porque eu estou vendo aqui na telinha. Temos também o Ricardo Braz, né, Ricardo? Primeira vez que você está conosco hoje. Por favor, fale um pouquinho de você. Isso, sou Ricardo, também Santa Catarina. Eu sou também pertinho do Rio Grande do Sul, mas não no sul, eu estou no oeste de Santa Catarina, que é Chapecó, né? Praticamente é só em uma hora e pouquinho, está em Rio Grande do Sul já, daqui. Trabalhei com infância e juventude muito tempo, agora eu estou dedicando praticamente exclusivamente ao departamento de arte que da nossa regional aqui do Oeste, né, a 12ª URI, a nossa aqui da região de Chapecó, e trabalho com, só me finjo que eu sou artista e o pessoal acredita. Nosso Todo, trabalho de departamento de arte vai fazer um ano agora, fez um ano no fórum, tá? No Fórum Nacional a gente fez um ano de departamento de arte aqui na nossa regional. parabéns. Muito bom. Seja muito bem-vindo, viu? Tem mais alguém de Santa Catarina? A Vanessa. Por favor, Vanessa, também conhecemos lá no fórum. Opa, tá fechado ainda o mic. Não estamos te ouvindo. Veja aí. Ainda não. Então tá, eu vou passar para outra pessoa enquanto você resolve aí. Deixa eu ver quem mais está chegando hoje pela primeira vez. Estou vendo Flávia. Quer falar para a gente, Flávia?
Opa, tá fechado também, Flávia, o áudio. Boa noite, Boa noite. Flávia. Eu falo da região metropolitana do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo. Daí eu vim aqui para aprender um pouco mais, né? Que eu sou, acho que há uns 4 anos eu estou no Espiritismo, né? Eu estou conhecendo a doutrina e tal, né? Frequentando uma casa. Bacana. E hoje você está envolvida com alguma atividade com arte dentro da casa espírita ou você no dia a dia tem alguma atividade? Ainda não, mas eu toco um pouco também de guitarra, violão, essas Ah, que coisas. Daí, bacana. de repente, a gente pega uma ideia para trazer para casa aqui também, né? Nossa casa está começando um coral. Ah, que ótimo. Muito bom. Parabéns, uma alegria tê-la aqui conosco, viu? Seja bem-vinda. Vanessa conseguiu, acho que ainda não, né? Tem aqui alguns janelinhas fechadas, que eu não sei. Tem mais alguém que talvez eu não esteja vendo, que está chegando pela primeira vez? Ah, tem a Marlene e... Ô, Marilyn, você não está chegando... é porque eu encontro com a Marilyn de vez em quando, mas eu não sei, é tanto lugar que a gente encontra que eu não sei se você está vindo, chegando agora. Não é pela primeira vez, né, Marilyn? Mas eu vou passar para... Aqui, aqui no grupo de estudo, sim, Ah, Cláudio. então Aqui tá. Então daqui a na pouco você fala mediunidade. também. Então tá bom, vamos passar para Marlene. Boa noite, Marlene. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Eu estou um pouquinho rouca ainda, mas eu falo de São Paulo, sou da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FESP, e este ano eu fui incumbida do Departamento de Arte e Cultura. E aí, dentro da área de comunicação, é um departamento bastante amplo, que nós temos coral, teatro, pintura mediúnica e a biblioteca, e o cinema que ainda está aguardando fôlego, porque foi muita coisa de uma vez só. E eu fui tomar contato, né, com a arte espírita propriamente dita, a partir desse encargo, porque até então era só aquela teoria, Leon Denis e tal, e nada mais. E agora eu preciso me aprofundar mais, aprender mais, trocar mais. E o fórum foi incrível. Foi muito bom, muito enriquecedor e estimulante, né? Porque muita coisa foi falada ali, muita coisa foi apresentada, e mesmo o convívio foi tudo muito bom. E eu espero, então, nessa troca, poder dar e receber informações, ideias, discussões, e é isso. E estamos aqui em São Paulo, certo? Muito obrigada pela acolhida, eu agradeço o Cláudio, que foi muito gentil, e assim agora vamos tocar a nosso trabalho, né? Muito obrigada. Nós que agradecemos e é uma alegria ter alguém da FESP aqui, porque é uma instituição que a gente sabe que produz muita arte, tem uns trabalhos maravilhosos. Eu e a Eliana, que aqui estamos, somos da USE, Regional de São Paulo. Então a gente já deve ter se cruzado em alguns eventos aqui em São Paulo. A Ângela é ali também da Baixada Santista, de Itanhaém, e então a gente vai trocar bastante, né? A ideia é essa, de permuta mesmo. Ô Paula, seja bem-vinda. Bom, a Paula tá falando que está travando. Está travando para vocês, gente? Não? Então talvez seja a sua internet aí, viu, Paula? Obrigado. Vanessa conseguiu resolver o microfone? Então vamos lá. Vamos ver, acho que deu. Ah, deu sim, que bom. Então, eu tive a grande oportunidade de participar do congresso no quintal da minha casa, né? Porque eu morava a 2 quadras, moro a 2 quadras lá do Nilson Cooper. E eu fui para o congresso já de uma forma bem focada de conseguir entrar em contato com pessoas que pudessem
que estivessem no mesmo formato de estudo que eu gostaria de ingressar, porque tem 4 anos e pouco só que eu tenho contato com o Espiritismo, mas desde que eu ingressei, que eu gosto de estudar, me interesso muito, participo dos congressos, todas as possibilidades que tem, eu tô sempre aderindo, que eu acho que é muito agregador para a vida pessoal da gente e para o que a gente pode entregar de melhor também ao outro. E quanto à parte da arte, eu sou extremamente conectado com arte. Sou arquiteta, mas não desempenho mais a função em arquitetura. Já de uns 5 anos para cá, que cada vez mais eu ingresso nessa parte de pintura. Fiz alguns cursos e extensões conectando a parte de arte com desenvolvimento pessoal, com autoconhecimento, com melhorias, mas ainda sem um processo montado para fazer entrega. E ano passado eu fazia parte, eu estava bem engajada num centro espírita aqui de Itajaí, e fui convidada pela presidência para poder assumir o cargo de coordenadora de artes da casa. E na época foi aquele. Primeiro eu senti aquela empolgação e depois eu senti um medo tão grande que eu declinei. Então eu estou retomando essa parte porque eu acredito que nada é por acaso. Que eu quero realmente estudar isso e ao mesmo tempo que eu vá aprendendo, eu vá podendo implementar tudo de melhor que a gente pode descobrir em si e no outro, em forma de cura, através da arte. Porque o contato que eu estou tendo em tão pouco tempo com a arte mediúnica através de vocês, né, dessa egrégora que apareceu a partir do FENAI, ele me mostra coisas que eu já manipulava e tive acesso, mas não conectada ao espiritismo, mas de uma forma que quando eu trabalhava com as pessoas ficavam até um pouco assim, tipo, como que você conseguiu fazer isso? Eu falei, não sei, eu pego de uma forma meio sensitiva o que que a pessoa está precisando em termos de uma peça artística para aquilo poder fazer algum tipo de cura nela, mas não tem um processo. Eu pego os estudos que eu tenho e aplico a ferramenta para a pessoa fazer a entrega para mim e eu fornecer a peça para ela. Então, a minha intenção é essa, é ingressar cada vez mais no estudo para eu me sentir apta a começar, porque se eu esperar saber tudo, eu não consigo começar, que é o que tem acontecido. Então, fazer entregas fracionadas e estar dentro de um grupo que também tem essa caminhada, né? Que já teve com menos informação, que nem eu estou agora, mas que a gente vai agregando e vai prosseguindo para fazer uma entrega melhor aqui na região, que eu acho que tá bem carente nessa parte de arte aqui na área de Itajaí, em termos da arte com entrega mediúnica mesmo. Muito obrigado, Vanessa. Seja muito bem-vinda. E sim, aqui cada um vai trazendo um pouco da sua experiência e vamos aprendendo todos juntos. Só lembrando que esse grupo de estudos tem uma equipe, não sou eu sozinho, né? Eu tenho visto vocês agradecendo, agradeço os agradecimentos, mas na verdade é uma equipe que está junto conosco. Eu acabo talvez ficando um pouco mais em evidência ali nas interações, mas é uma equipe que está por trás dando todo o suporte, né, de apoio também espiritual, que está vinculado, esse grupo está vinculado ao apoio espiritual da Abrat, que é uma equipe que faz reuniões mediúnicas periódicas, e então, antes dele ser criado, a gente estruturou todo esse apoio espiritual antes também. Então, a gente está conectado aqui não só das questões da razão, mas também com o coração e com toda essa sintonia espiritual. Eu queria chamar a Marilyn, né, que
peço desculpas porque a gente às vezes se vê em outros lugares, né, Merlin? Então, por um momento eu fiquei em dúvida, mas a Merlin é lá do Rio de Janeiro ajudou na organização do fórum, que foi sensacional no ano passado lá no Rio, e tem um trabalho maravilhoso. Também foi uma das organizadoras do EcoArt. Então, fala um pouquinho para nós de você, Merlin. Oi, pessoal, boa noite. Como o Claudio falou, o meu notebook ligou sozinho. Eu sou aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu já tô, eu participo de um grupo de arte há 18 anos aqui na casa que eu frequento, né? Então eu fomento um pouco da arte também na minha região, participo dos eventos daqui da minha região. Eu há 15 anos eu sou trabalhadora da área da mediunidade e também do atendimento fraterno. E o que chamou minha atenção nesse fórum foi exatamente que de um tempo para cá, de uns anos para cá, eu tenho observado um grande número de médiuns, e eu aprendi no fórum, que fazem desenhos mediúnicos, e então eu falei, bom, eu acho que eu já tinha até conversado com a dirigente da área mediúnica se nós não podíamos fazer uma exposição devido à quantidade que tem de desenhos na nossa casa. Como a nossa casa é uma casa que respira arte, sempre foi assim, desde quando eu cheguei lá, há mais de 20 anos, então por que a gente não poderia? E aí quando eu descobri o grupo, né, que eu pude participar esse ano, que no ano passado eu não consegui, eu falei, não, então eu vou entender isso para poder fazer isso melhor. E foi essa a minha intenção de participar do grupo, e aprendizado é sempre bom, né? A gente nunca sabe demais. É isso. Muito obrigado, Merlin. Ô, Merlin, você participa do Oficina de Arte também? Sim, né? Não, agora não dá mais tempo. Já Ah, participei lá atrás no início, né? Mas agora eu não consigo mais participar. tá, joia. Obrigado, viu? Tem mais alguém que eu não, ou talvez eu não esteja vendo e que chegou pela primeira vez? Acho que não, né? Bom, então, nós vamos dar sequência, primeiramente, agradecendo mais uma vez aí pela participação de todos, e nós vamos passar para a Eliana, mas eu falei com ela que eu pedi licença só para falar rapidamente, não sobre o fórum como um todo, mas que esse ano o fórum voltou a ter um destaque maior no, na- nas rodas de conversa, e eu tive a oportunidade, inclusive, de ter, né, a honra de ter alguns de vocês uma das rodas de conversa que eu conduzi. É, e a ideia do fórum, que é anual, é exatamente essa, né, fomentar discussões de uma forma ampla. Às vezes a gente sabe que determinados assuntos podem não encontrar espaço para reflexões de coisas que talvez sejam, entre aspas, novas ou que estejam acontecendo com o tema arte e às vezes ainda não compreendido. Então, o espaço, né, o fórum, é principalmente para isso, um local de acolhimento, de trocas, de reflexões, para entendermos determinados assuntos, aprofundarmos nele. E eu acho que esse ano o fórum cumpriu muito bem isso, né? Depois, se a Ângela quiser, que é da diretoria, quiser também trazer alguma coisa, Itajaí nos recepcionou muito bem, foi um ótimo fórum. E dou destaque que, dentre as rodas de conversa, a cada ano tem crescido o tema arte e mediunidade. A própria Abrarte tem percebido a necessidade de discutir um pouco mais sobre esse tema. Aliás, esse grupo ele é decorrência de uma roda de conversa que aconteceu no Rio de Janeiro, no fórum do ano passado, e dessa roda de conversa, no qual eu e a Adriana Pimentel estávamos conduzindo, veio a ideia de criar esse grupo, que está completando quase um ano também, né, com esses 22 encontros. E esse ano foi, então,
colocado um tema, uma roda de conversa específica para a pintura mediúnica, e um outro com mediunidade, mas de uma forma mais abrangente, que foi o Edmundo que conduziu. O da pintura fui eu, e o Edmundo, que já foi presidente da Abrat, atualmente reside em Portugal, mas veio para o fórum, ele falou da arte de uma forma mais abrangente. Qual que é a novidade? É que normalmente essas trocas de saber a gente não conseguia fazer os registros. E esse ano nós, como Abrat, sentimos a necessidade de começar a tentar soltar os anais do fórum, que é registrar e transformar esses saberes de cada roda de conversa em um material que quem participou ou quem não participou pudesse ter uma ideia de um resumo do que aconteceu de produção, de troca de conversas em cada local. Então, nesse momento, estamos construindo, né, agora pedindo para os oficineiros produzirem dentro de um padrão os documentos, e depois isso vai ser compartilhado com todos. Então, quem não fez uma oficina terá acesso a outros. E, Ângela, você quer trazer alguma coisa do fórum em relação à sua visão ali, como também de quem ajudou ali na coordenação, né? Você esteve em Itajaí, né, antes, representando a diretoria da Abrat, nesses momentos finais que antecederam o fórum. Sim, estive. Eu só reforço o que o Claudio falou, realmente. Esse fórum, ele, ele nos deu uma oportunidade ao retorno, é, às oficinas que a gente já veio trazendo do Rio de Janeiro, nos fortalecendo mais, nos unindo. Sempre estávamos em busca de fazer retornar ao sul, né? E conseguimos através de Itajaí. Conhecemos novos amigos e muitos deles estão aqui. Vimos a força do jovem também nessa região, amigos de boa vontade que já trabalham na área, que a gente não sabia, e fortalecer, né? Porque nós juntos temos, nos fortificamos para caminhar, levando a arte como uma ferramenta divulgadora da doutrina, né? E percebemos a importância desse engajamento, em Itajaí. E o resultado é ter vocês aqui nesse grupo e em outros grupos também, amigos que também se colocaram à disposição para trabalhar com a Brart. Então, isso nos deixou muito felizes e nos fortalece para caminhar, porque já estamos aí caminhando para Belém do Pará, mas estamos ainda no reflexo do fórum, trazendo a mesma alegria no coração, que é a gratidão. Perfeito, Angelinha. Muito obrigado. E mais uma vez a nossa gratidão a Itajaí, que acolheu o fórum esse ano. E já se preparem para ir para Belém do Pará em 2026, feriado de Corpus Christi, viu? Já vão fazendo a poupancinha aí. Bom, então eu vou passar a palavra para nossa querida Eliana, que sempre nos auxilia na condução dos estudos. Ela tem um tema complexo, mas ela consegue transformar o complexo, né, decodificar ele para a gente de uma forma simples. Eliana, a gente sabe que às vezes esse tema pode demorar, né, ser necessário prosseguir no próximo encontro, então, se necessário, a gente já deixa aqui, já pré-agendado de o próximo encontro, daqui 15 dias, a gente prosseguir com o tema, se necessário, tá bom? E a gente já tinha postado no grupo hoje um material, né, que você havia colocado, e você me mandou um outro material agora há pouco, não sei se você quer que eu abra como apresentação para você ir se espelhando nele, ou se você fala e depois e eu vou tentando acompanhar você com os slides. Depois a gente compartilha isso lá também. É, são poucos slides, Cláudio, que você quiser colocar, é só a título de roteiro, mas eu também estou com. Não sei se tem gente, porque tem gente que às vezes é visual e eu estou falando e tem a imagem. Não sei se funciona bem, porque ele é pequeno, são poucas.
páginas. Aham. Não sei, se Tá bom, eu fica à vontade. vou. Bom, boa noite a todos. Eu tô, eu tô pilhada porque eu já fiz, a gente apresentou hoje de manhã, então eu já tô no 220 ainda. E Hoje, falar sobre mediunidade eu adoro, então já viu, né? Tô prato cheio hoje. ó, estou compartilhando então. Tá, tá bom, tá ótimo. Eu só colocar. Aí, bom, eu vou falando. Esse tema é super importante. Tanto é que esse tema eu levei. Eu sou coordenadora de dois grupos de curso de mediunidade na Casa Espírita, que eu trabalho aqui em São Paulo, na Aclimação. E num dos grupos, que é o primeiro ano, que é do MEP, esse material. E eu fiz aula para esse grupo e achei conveniente levar essa mesma aula para o grupo do pessoal que faz o desenvolvimento mediúnico, né? A educação mediúnica. E aí, conversando com o Cláudio, eu fiz essa sugestão de trazer para a gente aqui, porque é um capítulo bem interessante que vai fazer a gente compreender o mecanismo da mediunidade. Então, para quem está chegando, para quem já é experiente, a gente vai fazer um. Para quem já conhece, vai ser uma coisa que a gente vai revisar, mas é sempre assim: quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, mesmo a gente conhecendo o assunto. E eu achei esse tema muito bacana. É, eu indico, inclusive, a leitura para quem quiser e as referências bibliográficas, porque ele é muito elucidativo. Então, eu já dei essa aula o mês passado, já por duas ocasiões, e estou trazendo aqui essa terceira, porque. E aí eu fui reler o texto e. Pode deixar nessa primeira tela, Claudio. Não, na anterior. Na anterior, por favor. Essa aqui mesmo, pode deixar nessa aqui. Então, acho de grande valia essa aula, mas esse encontro em que a gente vai conhecer. Eu acho que a gente é um capítulo, né? É uma temática que ele vai alinhavar todas essas questões aqui que são super importantes. Eu já falei aqui em outras ocasiões, né, sobre a questão da importância do perispírito, mas aqui a gente vai mergulhar um pouco mais para a gente entender o que é esse nosso corpo, material espiritual, que é o perispírito. Então, se for possível, eu concluo hoje, se não, a gente segue na próxima quinzena, tá bom? Que é sempre bacana. Para quem está chegando agora, quiser perguntar, enquanto eu estou fazendo a apresentação, só levantar a mão que eu esclareço, tá? Não precisa esperar o final para perguntar, porque eu sei que depois a gente esquece, né? Então, aproveita que está no. E pode perguntar depois também, vocês fiquem absolutamente à vontade. E por último, antes de começar, sejam os novos bem-vindos e a turma estava com saudades, né? Faz um tempinho que a gente não se via, né? Então vamos lá. Bom, nós vamos começar então falando de uma coisa muito básica, mas que todo mundo esquece. Deus, na sua produção criadora, ele vai trazer duas coisas importantíssimas para o universo, em especial para nós, enquanto seres que estamos na Terra. Ele vai trazer o princípio material, que ele é formado do fluido cósmico universal e que tudo no universo vem do fluido cósmico universal.
tudo em termos de matéria. Então, nós estamos falando do princípio material, e aí nós vamos falar de uma coisa que eu vou esclarecer, porque a gente faz confusão. E até estudando, dá para entender por que que a gente faz a confusão. A gente tem uma coisa que é princípio espiritual e princípio inteligente. Onde está a confusão? O princípio espiritual é quando a gente é criado lá, né? A monadinha lá, que somos nós, assim, uma celulinha, né? Essa é a criação do princípio espiritual. Quando a gente sai da nossa viagem através dos reinos, ou seja, quando a gente passa por todos os reinos, desde pedrinha, depois a gente vira vegetal, depois o animal e chega na fase hominal. Neste momento, a gente adquire o princípio inteligente. Então, essa é a diferença. Às vezes, você vê na literatura falar que princípio espiritual e inteligente é a mesma coisa. Não é. Princípio espiritual é quando o nosso espírito é criado lá atrás e a gente começa como a monadinha ali, né? Deus nos cria enquanto espíritos, por isso princípio espiritual. Princípio inteligente é quando a gente chega na fase hominal e a gente adquire a razão, a inteligência, né? Então, essa é minha colaboração aqui para o grupo, porque isso é importante. Então, a gente tem fontes, duas fontes que foram criadas por Deus para que nós, enquanto seres em evolução, possamos conduzir a nossa viagem evolutiva enquanto espíritos. Então, a gente precisa da matéria e do espírito. E aí a gente vai caminhando com as duas coisas juntas nessa evolução. Nessa evolução cabe o quê? A gente entender essa diversidade de matérias, que a gente não nasce pronto, né? Então a gente nasce o espírito e a matéria é necessária para que a gente vá evoluindo, para que a gente vá construindo a nossa identidade para a gente chegar no estágio hominal, no estágio de pessoa. Bom, e aí então a gente está falando do fluido, que é o primeiro ponto que a gente está falando aqui, que é a criação do princípio material. Então, a gente vai falar dos fluidos. Então, os fluidos são essas substâncias que eles possuem essa capacidade elástica, né, de se expandir, porque ele está em tudo na natureza, tudo no universo tem fluidos. Então, a gente tem fluido elétrico, fluido magnético, tem o fluido que está no universo, até a energia que existe no buraco negro, tudo isso é fluido, né? Que Deus trabalha em termos de matéria no universo. Então, o que acontece? A gente está falando de mediunidade. Esses fluidos, todos nós temos. E esses fluidos, quando eles se expandem, ele vai gerar uma energia. Então, cada um de nós tem uma energia que vem do nosso fluido. Tem gente que chama de aura, tá, gente? Mas é fluido. Por quê? A gente ele é uma coisa maleável. Então, assim, quando a gente está de bom humor, esse fluido expande, parece que a gente está iluminado, né? Assim que a gente fala, "Ah, nossa, aquela pessoa chegou iluminada, né?" E quando a gente está triste, está deprimido, a gente fica até cinza. É o nosso fluido. É o nosso fluido que a gente está demonstrando, né?
Quando a gente está bravo, nosso fluido fica assim, histriônico, eu diria, né? Essa palavra que eu acho que é bacana de. Então, na atividade mediúnica, o fluido é a primeira coisa que o médium vai perceber quando o espírito está se aproximando. Então, é através do fluido dele, do envolvimento, é que você percebe aquele espírito que está se aproximando para manifestar. Uma questão muito importante é que, primeiro, que o envolvimento muitas vezes não é só no dia na reunião mediúnica ou da atividade, mas ele virá, pode vir com um dia, 2 dias de antecedência. Se for um espírito benfeitor, muitas vezes, dependendo do grau de evolução, demora um pouco. Ele vem dias antes aí para preparar a gente. Mas este é o momento importante em que o médium vai perceber esse envolvimento, né? Para quem aqui nesse grupo, todo mundo trabalha com essa questão artística. É importante observar que esse espírito vai chegar até cada um de vocês, e aí você tem condição de perceber inicialmente qual seria qual seria o sentimento dele. Não é assim a segunda etapa que é mais intensa, mas nesta etapa, através do fluido dele, você consegue perceber. Se for um espírito que vai se manifestar para fazer uma produção artística para alguma finalidade, também vai ser possível essa percepção. O que é importante aqui é perceber, né, cada vez mais a gente apurar a sensibilidade e perceber essa presença. Em especial na reunião mediúnica ou quando for fazer o trabalho, é importante não esquecer que tem aquela etapa da concentração. Quando você chega na casa espírita, claro que você se prepara antes, mas quando você chega, você vai fazer aquela preparação, né? Você vai chegar, tem a abertura do trabalho, tem o momento de concentração. Esses momentos são muito importantes. É o momento em que a gente começa a ser envolvido pela espiritualidade do trabalho, além desse irmão que a gente vai atender, vai promover esse, esse momento aí de manifestação. Então, o fluido está na base dessa primeira etapa, são 3 etapas, o fluido é a primeira, e aí o médium vai ser envolvido. Aí a gente tem, pode deixar pode deixar na anterior, Cláudia, do fluido mesmo, que eu ainda vou falar um pouquinho mais. Aqui a gente vai falar, o fluido é a primeira etapa de uma questão que a gente chama de circuito mediúnico. A manifestação, ela vai se concluir através de um circuito que tem 3 etapas. O fluido é a primeira etapa dela. E a importância do fluido é que sempre a gente também tem que estar preparando o nosso equilíbrio antes de ir para o trabalho na casa espírita, para que o nosso fluido também tenha qualidade, para que a gente se conecte também com a espiritualidade do trabalho. Então, o fluido está na base de todas essas questões. Uma outra questão do fluido importante, que a gente vai falar
que eu falei, dei essa pinceladinha agora há pouco, que é o seguinte: o fluido, ele, ele vai se movimentar em dois sentidos diferentes. Ele vai se movimentar de fora para dentro. Quando na reunião, no trabalho da casa espírita, o que que vai acontecer? Aquele ambiente preparado, elevado, né, que a gente está supondo que ele está, esse ambiente está assim. Aquele fluido do ambiente vai passar para a gente, vai atingir o perispírito e vai equilibrar a nossa mente para o trabalho. Por isso que quando o ambiente da casa espírita é elevado, a gente vai para o trabalho e começa a concentração, a gente vai se envolvendo, passando o fluido por nós, perispírito e mente. Da mesma forma, o caminho inverso. A nossa mente em desequilíbrio ou em equilíbrio, ela vai vibrar, e isso tem uma relação muito direta com a prece. A nossa mente vai vibrar positivamente, vai passar para o perispírito e vai sair de nós através do fluido. Então, esse caminho tem mão dupla, é de nós para fora e de fora para nós, em qualquer circunstância. Então, quando a gente fala que a gente interage mediunicamente em qualquer lugar que a gente esteja, isso é uma verdade. Por quê? Porque este processo que eu estou falando aqui para vocês, a gente faz em qualquer meio. Se a gente chega no ambiente, o ambiente está pesado, né? Aquele ambiente não é muito bom, ou a gente chega perto de a pessoa que é sensível, chegar perto de alguém que não está bem, não é aparente, mas você chega perto de alguém que não está bem, você pega aquele fluido e traz para dentro de você. Se você não souber o equilíbrio e segurar ele no seu fluido, não deixar te atingir, você chega a ficar até doente, passa até mal, né? E por isso também, com relação ao espírito comunicante, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito equilíbrio. Então, na hora que você sente essa aproximação, que o espírito muitas vezes tem uma desarmonia, você, através da prece, prepara sua mente para acolher, mas não permitir que ele atinja você no seu perispírito, para você não ter desequilíbrio. Então, o estudo com relação à questão dos processos mediúnicos é muito valoroso em qualquer campo da casa espírita. Mas é claro que vocês que atuam com a arte, todo mundo que traz que tem esse viés artístico, tem uma sensibilidade diferente. E não sou eu que disse, não, tá lá em Kardec, né? Então, é importante a gente ter todos esses cuidados. Então, o fluido é a primeira etapa, né? Agora, só antes de a gente passar para o perispírito, vejam que o fluido, ele tem essa capacidade que a gente está falando aqui. E quem nos traz, Deus, essa força criadora, vai nos dar esta ferramenta que é este fluido, para que a gente possa nos harmonizar, nos equilibrar, trazer vibrações positivas para tudo aquilo que a gente fizer. E o fluido está na base da mediunidade. E o fluido está na base da diversidade
dos tipos de mediunidade. Então vejam que força criadora que Deus nos traz através destes elementos, desse elemento que é são os fluidos. Cláudio, pode passar para o perispírito? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, falei para você tudo. Faça umas colinhas, gente, porque eu não. Eliana, Oi, queria só presidente. fazer alguns comentários, se você me permitir, e perguntando para o Claro. grupo também, antes de a gente passar para perispírito. Eu queria só lembrar para todos o quão é complexo para nós, ainda hoje, com a ciência atual, a ciência acadêmica atual, tentar explicar o mundo espiritual com as nossas limitações. Porque quando nós pegamos em Kardec o termos fluidos, né, Eliana? Vamos só relembrar, os espíritos, àquela época, utilizaram-se de termos que poderiam ser compreensíveis para os homens de ciência da época. E na época, ainda não, em 1857, quando veio a lume o Livro dos Espíritos, não existia ainda a teoria do campo eletromagnético de Maxwell. O Faraday ainda não tinha trazido algumas contribuições, né, que foi em 1800 e logo depois disso, 1860 e tal, sobre campo elétrico também, etc. Então, quando eles não conheciam alguma coisa, qual que é o termo que eles utilizavam na época? Ah, é um fluido. Ah, é um fluido elétrico. É um fluido magnético. Então, o termo fluido ele tinha uma abrangência muito ampla, porque não se conhecia ainda os mecanismos de algumas questões físicas, principalmente no que se envolveria o eletromagnetismo. Ainda hoje, a gente pode dizer que a ciência atual também não consegue, porque como é que a ciência acadêmica ela é materialista, né? A gente estava até conversando isso hoje lá no nosso encontro, né, de manhã, lá na freguesia. A ciência é materialista. Para ela comprovar alguma coisa, ela tem que medir. Só que os sensores da Terra não conseguem medir tudo. Os sensores que os cientistas desenvolvem para campo magnético, elétrico, eles conseguem medir coisas materiais. E nós estamos falando do mundo espiritual, que tem uma outra faixa de atuação que a nossa matéria, nossos detectores, por mais sensíveis que sejam, não vão conseguir medir. Então é muito difícil, eu acho muito complexo, né, Eliana? É uma tarefa árdua tentar explicar o espiritual com a ciência da Terra. Então é por isso que, quando a gente for lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, vai ter o termo fluido e Kardec, o termo ainda continua atual, porque a ciência não consegue ainda explicar muitas coisas. E hoje é interessante que antigamente era fluidos o nome que eles davam, né? Hoje, quando a gente não consegue explicar pela ciência alguma coisa, a gente coloca o nome, né, escuro, né? Então, energia escura, matéria escura. É uma matéria que eles matematicamente já teorizaram que existe, mas não conseguem explicar nem medir. Buraco negro, olha, tem uma força gravitacional imensa, mas a gente não sabe o que tem lá dentro. Então, aí vai colocar essas coisas que vão ficando, então, sem respostas, eles vão usando adjetivos, que é uma área, né, uma região, um limbo de conhecimento que a gente não consegue explicar. Por isso também que alguns espíritas tentaram sugerir que se mudasse nas obras básicas o termo de onde Kardec coloca fluido cósmico universal, a ciência atual já entende que isso chama-se campo, a teoria do campo. Olha, mas a teoria do campo explica a matéria, não explica o imaterial. E ali Kardec tem muitas coisas que a gente não vai conseguir explicar. Bom, e o que isso tem a ver com os nossos trabalhos de arte mediúnica? É porque nós vamos ver relatos diversos onde, dependendo da música que o espírito tem acesso, tem contato, essa música, vamos falar da música, é um exemplo. A gente vai escutar relatos, olha, tem uma música muito bonita que está me harmonizando, está me balsamizando.
e às vezes até afeta no perispírito questões de reconstrução. Tem um vídeo que no momento oportuno a gente vai conversar sobre isso, que é um tema que eu acho que a gente deverá conversar também e um pouquinho mais adiante, que chama-se lesões no perispírito. É possível lesionar o perispírito? Sim, porque o espírito, o perispírito, ele é um elemento semimaterial. Então, ele está suscetível de ações de algumas questões materiais, mas ele também tem um percentual dele que está conectado com o espírito, que é imaterial, que a gente não consegue explicar, né? Mas que ele está fazendo essa interface. Então, quando a gente fala assim, o espírito no plano espiritual está relatando que ao escutar uma música, ele está se sentindo bem e está curando o perispírito dele. Bom, tem algumas hipóteses. Pode ser realmente de mudança do pensamento com aquela música, e ele, com o pensamento, vai modificando o perispírito, mas também tem relatos de uma espécie, vou dizer espécie, porque talvez o termo correto não seja esse, de energia que ajuda também nesse processo. Então a gente não vai conseguir explicar porque isso não depende da ciência da física da Terra, né? Uma outra coisa que a gente percebe também, tem alguns trabalhos com entrega de desenhos mediúnicos que é para encarnados, que é uma fluidoterapia. E são vários relatos de médiuns dizendo, o plano espiritual está trazendo lá da natureza do plano espiritual fluidos que estão sendo impregnados no desenho. E esses fluidos, a pessoa leva aquele desenho, é orientado normalmente que fique 30 dias com ele, é uma espécie de passe em forma de desenho para a harmonização, depois descarta. Aí a pessoa assim, mas a gente colocou aqui o sensor de infravermelho e não mediu nada. É lógico, porque é um fluido espiritual. Né? Ele pode ter componentes materiais, que talvez até passíveis de serem medidos, mas nós não podemos esquecer que tem componentes ali que não são passíveis de ser medidos por qualquer instrumento da Terra, raio-x, o que quer, raios gama, o que quer que seja, porque são fluidos que os nossos instrumentos não conseguirão medir. E porque não conseguem medir significa que eles não existem? Não. Uma resposta muito interessante que a Valquíria Kaminski colocou lá no nosso grupo, né, de outro grupo de estudos, foi assim, como é que eu sei se o desenho esse desenho é mediúnico e para tratamento ou não? Ela falou assim, olha, eu faço o seguinte, eu ponho minha mão a 10 centímetros do desenho e eu consigo perceber se sai um calorzinho dele ou não. Porque ela, com a mediunidade dela, ela consegue perceber isso. Então é o sensor do quê? Desse elemento que a Eliana trouxe, que o médium tem essa condição extra de perceber elementos espirituais que a matéria da Terra, né, não consegue, através dos nossos sensores materiais, perceber. Então, o que eu queria dizer nesse momento é o seguinte, que esses fluidos eles podem ser trabalhados para a cura, e aí, lembrando que existe mediunidade de cura, não é? Está lá, existem médiuns de cura, podem ser utilizados, a espiritualidade pode fazer tratamentos, aí entra outra questão, é do merecimento? Deve-se fazer aquela cura ou não? Aí entra em outros caminhos também, porque às vezes a doença é o tratamento do espírito, né, ou do perispírito. Então, às vezes não é lícito curar tudo, porque a doença é o tratamento do espírito, né, para o espírito. Então, só não tentarmos cair nessa cilada que é tentar explicar o espiritual com a ciência atual de hoje. Por mais avançada que seja, ela ainda não tem respostas nem para as questões materiais ainda, de tudo. Para a gente não tentar cair nesse caminho. Né? Eu vou explicar todo o espiritual com a ciência que eu conheço hoje, porque é um caminho muito perigoso esse, né, Eliana? Que às vezes algumas pessoas ditas de ciência tentam enquadrar o espiritual dentro da caixinha de teorias que a humanidade conheceu e descobriu até hoje, que é muito pequena em relação ao que é o mundo espiritual. Por último, tem um artigo na Revista Espírita chamado Ensaios Teóricos de Cura Instantânea,
onde ele fala que para a matéria, os princípios materiais, para o espírito, se cura com os princípios espirituais. Então, depois vocês leiam, ou eu posso até compartilhar depois lá no grupo, Teoria das Curas Instantâneas, que fala um pouco disso que eu estou tentando trazer aqui. Então, desculpa te cortar, Eliana, e eu não sei se alguém gostaria aqui do grupo fazer alguma colocação. Vai que nós temos algum cientista aqui, nós estamos falando alguma coisa atravessada, né? E a pessoa está ali se segurando para não corrigir a gente. Tem alguém que gostaria de trazer algum ponto, alguma consideração? Não? Fiquem à vontade, tá? Então, Eliana, eu vou colocar aqui o perispírito e desculpe a minha. A Jerusa Não, levantou a imagina, mão. foi ótima a sua intervenção. Ah, Jerusa quer falar. É Eliane, né? Isso, Eliana, isso. Eliane, olha, eu sou bem leiga com relação a tudo isso. Eu vou ser bem sincera para você. E é por isso que eu estou aqui, porque eu gostaria de tirar as minhas dúvidas. Eu não sei se tem a ver, mas eu estou com uma sensação, estou com uma vontade muito grande de perguntar. Pergunte. São os espíritos, assim, ó. É uma coisa que ocorre comigo. Toda vez que eu chego na casa espírita, toda vez que eu vou me concentrar, toda vez que trabalho, o sono. Eu tô 360 graus, assim, numa loucura. Eu boto os pés dentro do centro espírita, do trabalho mediúnico. Mas vou dizer que já melhorou um pouco. Sim, sabe? Não é sempre agora. Mas ocorre de de um sono muito forte. Daí, assim, até que eu peço para o pessoal me ajudar, a me concentrar, a fazer prece, a fazer oração. Daí, esse sono, ele sai. Isso tem alguma coisa a ver com essa questão desse fluido, sono e fluido? A pergunta é, fluido e sono, tem alguma coisa a ver? Porque assim, a gente tem a ver com uma questão que a gente falou já algumas aulas, a gente levou acho que umas 3 aulas para falar do animismo. O animismo, ele é o quê? Ele é um fenômeno nosso, né, quanto encarnados, que a nossa alma se projeta, ou seja, a gente chama de emancipação da alma. É importante você observar, porque esse fenômeno acontece. Eu tenho, para cada aluno que eu tenho esse fenômeno, tem uma causa diferente. Então, uma coisa importante que a gente sempre recomenda, e eu recomendo para os meus alunos, é assim: toda vez que você vai para o trabalho, quando você chega em casa, anota o que você sentiu, anota o que aconteceu e você vai acompanhando para que você se aproprie da sua mediunidade. O que a gente tem de caso pode ser que você ainda está em tratamento espiritual e por isso você dorme, porque você tem essa necessidade, você vai ser tratada. Isso é uma das causas, um dos motivos. Ou, diante daquele ambiente, você se desprende e pode ser uma característica de mediunidade. Então, tudo isso você tem que anotar e tem que levar com o dirigente da sua casa, do coordenador do grupo, para que você seja orientada de forma dentro da sua capacidade mediúnica. Porque também pode ser o que a gente chama de desdobramento. E o desdobramento, às vezes, ele é uma característica de atendimento. Eurípides Barçanufo era um médium que tinha essa característica. Ele sentava, desdobrava e ia nos lugares fazer as coisas, né? Tem o... Ai, como é o nome daquele que foi defender o pai no tribunal? Acho que é Santo Antônio de Pádua, não é? Santo Antônio de Pádua. Era outro que também tinha essa capacidade. Mas eles são eles, a gente não pode ter? Pode sim.
Claro que pode, né? Então, o importante, Jerusa, você observar e relatar para o coordenador da reunião ou do curso mediúnico que você faz e perceber por qual é a causa. Pode ser, como eu disse, dos meus alunos, tenho vários que acontece isso e alguns porque ainda está em tratamento, ainda está se preparando para a tarefa mediúnica e isso vai passando com o tempo. Não pode ter ansiedade, né? E tem que ter tranquilidade, porque a gente tem um princípio que assim, a gente está na casa mediúnica, a gente está seguro, a gente está protegido, então a gente tem que ter muita tranquilidade. Os benfeitores espirituais falam assim, mandam sempre recado para os alunos dizendo: tenham tranquilidade, tenham calma, observem os seus sentimentos, aquilo que vocês estão sentindo fisicamente e vão com tranquilidade, seguindo esse caminho do desenvolvimento, tá? Então a gente tem essas variáveis aí, eu não tenho como te dar uma resposta Bom, assim, pronta, assim, é isso, né? Porque eu já vivenciei isso com os meus alunos e cada um realmente é uma causa, né? Eliana, lembrei também, É. não sei se, porque isso é o médium que vai perceber, mas existe a mediunidade sonambúlica, né, que é muito abordada lá no livro dos Espíritos. E é diferente da outra mediunidade, onde o outro espírito faz uma espécie de indução, né, no médium, e ele vira um intérprete. Na mediunidade sonambúlica, existe isso que a Eliana falou. O espírito do médium se emancipa, e para isso vai dar esse sono, né? E ao emancipar-se, ele tem maior clareza para poder, do plano espiritual emancipado, conseguir captar as informações e ele mesmo é médium dele mesmo, vamos dizer assim, né? É, então ele está emancipado, aí o sono, ele em espírito desdobrado, ele está recebendo as informações e ele está falando as percepções dele. Então, eu acho que quem vai conseguir responder isso é o próprio médium, né? Para poder, dentro dessas sensações que a Eliana falou, poder verificar quais são essas percepções, porque isso é um tipo de mediunidade, né? Que Chico, às vezes, tinha ela também. No livro lá, Instruções Psicofônicas, Arnaldo Rocha, né, que foi o organizador do livro, né, que gravou lá, ele fala, né, em alguns momentos, da mediunidade sonambúlica do Chico, que em alguns casos ele atuou dessa forma. Então, pode ser uma das propriedades, uma das suas potencialidades, vamos dizer assim, mas aí você tem que fazer um trabalho de autoconhecimento para poder entender através das percepções, né, Eliana? Se alguém tiver aqui esse tipo de mediunidade, quiser também trazer algum esclarecimento extra ou compartilhar alguma reflexão em torno do assunto, fiquem à vontade, pessoal. Só uma colocaçãozinha rápida. Então, assim, para mim já foi muito importante, porque, como eu disse, hoje, 60% assim, do que eu sentia, hoje não sinto mais. Lá no começo, há 10 anos atrás, eu dormia, desbruçava, e eles me sacudiam. Então, hoje isso já não acontece mais, já fico contente por isso. E um detalhe, na minha casa espírita é proibido dormir, não pode dormir na mesa mediúnica de jeito nenhum, né? Então, assim, mas assim, a sensação do sono de querer, quando eu vejo assim, acho que eu vou cair, daí eu peço ajuda, me ajudem, eu vou cair. Então, mas ouvindo agora o Cláudio e a Eliane, eu já fiz alguns links. E essa questão, Eliane, da anotação, eu vou começar a anotar para fazer comparação, porque quem sabe é a questão dos meus gatilhos. Obrigada, hein? Valeu. Sim, sim, exato. Né, mediunidade é um negócio assim que ela não nasce pronta, né? Então, como a gente acompanha as minhas turmas, eu vou acompanhando os alunos, então cada um o sono tem uma causa diferente, né? E o que o Cláudio falou do médium sonambúlico é um fenômeno que a gente chama de medianímico, porque a parte anímica que é o médium
mas ele vai entrar em contato com o espírito muitas vezes, e aí o espírito vai falar com ele, aí ele volta e transmite para o grupo, né? Então, assim, é uma questão que realmente você precisa observar e entender o que está acontecendo. E procura observar, como a gente falou aqui, que isso é muito importante antes da reunião mediúnica. Veja como é que você se sente um dia antes, 2 dias antes. Perceba as sensações que você tem, mesmo físicas, e vai anotando no caderninho. Que aí você vai construindo um autoconhecimento, como o Claudio falou, né? Bom, Opa, então a é, gente tá. Eu queria falar eu, uma coisa dos fluidos aqui, que é importante. certo. Antes de ir para o perispírito, tô achando que o perispírito já vou deixar para semana que daqui a 15 dias. Já é 21 e 18, é mesmo, passou É, eu acho que o rápido. perispírito é um negócio, é tão importante, tudo é importante, gente, mas o perispírito eu acho que tá na base, assim, é importante demais. Com relação aos fluidos, a gente não pode esquecer, o Cláudio falou uma coisa que eu me lembrei e aí eu fui checar no texto só para não, né? Se eu tinha esquecido, esqueci mesmo. Os fluidos. Isso que o Claudio falou de medir é bem interessante, porque os fluidos, eles atuam nos dois planos da vida, no material e no espiritual. Sabe quando vai conseguir medir isso, né? Sei lá, daqui a 1000 anos, sei lá. Enfim, é brincadeira, pode ser que logo consiga, mas enfim, a gente não tem ainda ciência que caminha nesse sentido. Então, assim, como ele funciona nos dois planos da vida, no material e no espiritual, ele é fonte de interatividade entre os encarnados e os desencarnados, né? Então, isso é muito importante, porque a gente vai ter esse fluido também quando a gente voltar para a pátria espiritual. E aí? O que que vai interferir esse fluido lá? Será que vai ter casinha para a gente morar? Será que vai ter que hospital, né? Quem lê a coleção do André Luiz sabe do famoso Jardim da Veneranda, que acho que é no Nosso Lar ou é no Mensageiros. Que o Jardim da Veneranda que ela construiu com através de fluidos dela e da equipe, que é um jardim maravilhoso, perfumado e etc, né? Eu gosto muito de ler, né? Já falei isso hoje, vou repetir. Eu gosto muito de ler porque quando você lê a descrição assim, aquilo na sua mente faz você ilustra aquilo, né? Então, né, aí é aquela imagem através da letra, ela vai se formando na mente da gente e é E muito bonito, né? você me fez lembrar, Eliana, não Hum. sei se outras pessoas que trabalham em algum grupo mediúnico também já tiveram esse tipo de recado, mas eu já verifiquei isso em outros grupos que trabalham com arte e tratamento espiritual, nas reuniões mediúnicas. Num dos grupos que nós participávamos aqui em São Paulo, vinham alguns relatos do tipo: olha, o pessoal, a equipe espiritual está pegando os nossos fluidos que estão sendo gerados na reunião e estão colocando numa espécie de, vamos dizer assim, armazenando eles, né? Uma espécie de potes, e eles vão levar isso para outro lugar onde precisa. Então, ou o contrário, olha, eles estão trazendo fluidos que estão sendo trazidos de um jardim, não sei da onde, lá do ateliê deles, e estão trazendo para impregnar nos desenhos, e estão manipulando. Uma das pessoas que, inclusive, confirmou, porque dentro da análise que Kardec, né, propõe, vários médiums, citando as mesmas coisas, vão comprovando essas verdades, né?
Então, uma das vezes nós tivemos a oportunidade de receber o Adriano Calzone, que é aquele pesquisador espírita, médium de desenho, pintura mediúnica, que tem aquele livro que é muito conhecido de todos, né? Deixa eu pegar aquele. Para quem não conhece, é esse livro aqui, ó. Dá um destaque aqui para vocês verem. Aqui, ó. Esse livro é muito conhecido para quem lida com o trabalho de desenho e pintura mediúnica. É de autoria do Adriano Calzone, que ele fez uma ampla pesquisa sobre o tema. E numa dessas reuniões, ele que estava orientando um grupo recém-formado, ele falou assim: olha, estou vendo a espiritualidade depositar sobre desenho alguns fluidos. Ele até falou assim: ó, tá parecendo um montinho de fluido. Tipo assim, o pessoal exagerou, né? Virou uma montanha de fluido ali em cima do desenho, né? Mas foi a percepção espiritual dele. Então, vejam que essa questão de fluidos nós poderemos estar gerando dentro da reunião para ser utilizado em outro lugar, e dependendo da especificidade, da sutilidade do fluido, eles vão ter que buscar isso em outro lugar para poder colocar ali naquele objeto. Né? No caso, estou falando ali dos desenhos, né? Que tem essa imantação, vamos dizer assim, que é específica para o tratamento espiritual de uma determinada pessoa. Então, para cada desenho que vai para uma pessoa, quando ele é distribuído, ele tem ali um refino, vamos dizer assim, uma especificidade que é para o perispírito daquela pessoa que vai receber o desenho, né? Que é como se fosse uma espécie de passe, vamos dizer assim, em forma disso. E aí vem outras questões, né, Eliana? Aí vem algumas pessoas dizem assim: ah, mas não é possível aplicar fluidos no papel. Se fosse água, até acreditava. Hora nenhuma Kardec falou que podia objetos como papel, madeira, receber fluidos. A gente vai para uma outra reflexão. Bom, o fato de Kardec não ter dito algo não significa que aquilo não é possível, porque ele não teve tempo de explorar várias coisas. Então, assim, ele não disse que pode, mas também não disse que não pode. Mas é onde é que a gente vai fazendo as análises, né? Olha, vamos lembrar como começou o Espiritismo, gente? Mesas girantes. O que as mesas faziam? Levantavam, giravam, fazia toque-toque. Uai, o espírito pode aplicar fluido numa mesa de madeira, levantar ela, fazer ela girar, fazer barulho, mas ele não tem capacidade de aplicar um fluido num papel ou numa tela de tecido. É só na água. Bom, quem disse que é só na água? Kardec não falou que era só na água, né? Então, E essa questão das mesas girantes tem um capítulo, eu acho que é o capítulo 4 do livro dos médiuns, que tem uma história interessantíssima. Kardec pensava que para movimentar as mesas, o plano espiritual plasmava a mão. Era uma mão plasmada que a gente não via, uma mão espiritual que movimentava a mesa. Esse capítulo, gente, é maravilhoso, porque eu dá muita risada e ao mesmo tempo a gente vê o quanto a espiritualidade trouxe um entendimento adequado do que acontecia. E aí ele explica: não, a gente pega o fluido do médium e com o fluido do ambiente manipula e movimenta a mesa. Esse capítulo é um primor, eu vou compartilhar com vocês. Quando eu estudei esse capítulo a fundo, eu fiquei surpresa, porque o Kardec chega com uma teoria totalmente diferente. Isso que o Cláudio está falando dos fluidos, gente, basta a gente ver. Quando vai dar o passe, né? E isso é um grande equívoco que acontece nas casas espíritas, acha que passe não tem intervenção da espiritualidade. Não é verdade. Quando você está na casa espírita, quem manipula os fluidos, por isso que o passe coletivo também funciona,
Porque quem manipula os fluidos que a gente doa é a espiritualidade. Então, isso que o Cláudio está falando tem muito a ver com o que a gente disse hoje, do nosso preparo para que, quanto trabalhador, a gente se prepare cada vez melhor, porque aí a gente vai doar o melhor de nós para a espiritualidade. E isso, gente, se aplica a qualquer mediunidade. E eu concordo com o Cláudio. Se aplica na mesa girante, na água, gente, se o fluido cósmico universal é obra de Deus, o que nós vamos falar que não tem no papel, gente? Pelo amor de Deus, né? Eliana, você tocou um ponto muito importante. Mas a primeira coisa, eu discordo quando você fala que concorda comigo. Não faça isso. Não faça isso. É um caminho perigoso esse. Mas olha, você falou um ponto muito importante. Veja, a gente sabe que Kardec disse que a reunião mediúnica é um corpo coletivo. Então, cada pessoa é muito importante, é uma peça-chave e que precisa estar bem harmonizada, acolhida, se sentindo bem naquele espaço. Senão, você não consegue fazer com que esses fluidos sejam gerados de uma forma adequada, porque você é um elemento estranho tentando desarmonizando a reunião. Então, uma boa reunião mediúnica não é só aquela que é disciplinada, que o pessoal chega no horário, que o médium estuda bastante, mas ela tem que ter uma outra questão que é o do Cristo. É o quê? De estarmos vibrando juntos, felizes, conectados, para que essa junção, essa união de estar juntos em alegria, vibrando Jesus em nós, ela possa gerar esses fluidos de forma benéfica, otimizada. Porque quando o dirigente não se atenta a isso e ele deixa a reunião solta, se tem algum problema dentro do grupo, ele, em vez de tentar resolver, de amenizar, ele simplesmente vira as costas ou até mesmo ajuda a criar cisâneas dentro do grupo, você tem uma equipe que está se reunindo, mas que não está conseguindo produzir, que é a espiritualidade. Você tem um carro com o motor fundido. Tá? Você não consegue fazer aquele carro andar. Tá lá, você vê a carcaça dele, ó, parece que vai ligar e vai funcionar, mas você dá na chave e não funciona. Então é muito importante não só os aspectos técnicos, racionais de como funciona a reunião mediúnica, a mediunidade, mas se não tiver essa liga do amor, da união, do estamos juntos, do acolhimento, não vai funcionar de forma adequada, não vai produzir o que tem que ser produzido. Esses fluidos não vão fluir. E se a gente pensar que como que a gente produz o fluido, né? A primeira coisa que eu disse aqui hoje, quando a gente está de bom humor, a gente está iluminado. Na reunião mediúnica é a mesma coisa. Se a gente está lá com alegria, sabendo que a gente está lá como servidor de Jesus, dando o nosso melhor, né, colaborando uns com os outros, em harmonia, em fraternidade, evidente que esse fluido vai dar e vai sobrar, né? Então a gente coloca isso tanto na questão em qualquer trabalho da mediunidade, né? E Diana, quando vou só completar, Cláudio, que com relação aos espíritos que surgem em decorrência da questão da arte, né? Que eles têm muita dificuldade. Então, essa amorosidade é muito mais importante. Porque ali eles só conseguem se expressar muitas vezes através de figuras, de imagens, de rabiscos, porque a dor é gigantesca. Então, quanto mais amorosidade há no grupo, mais eficiente é o trabalho, né? Alguém levantou a mão. É Edvânia? Edvânia? Isso.
Fui eu. Olha isso. Oi, amiga, tudo bem, querida? Eu entendo assim um pouco mais com relação aos fluidos, é que na hora que você senta numa mesa mediúnica, você começa a fazer a prece, e você faz um comentário, lê o evangelho, faz um comentário, ali já está sendo produzido fluidos. E a gente também tem uma prática de trabalhar com energias. Você pede as energias e ali colocada, a gente pede para ser colocada num túnel ou no tonel, né, como chama, no pote, e ela para ser utilizada durante a reunião e depois as sobras, que lógico que não existe sobra, né, tudo é reaproveitado, vai ser para os hospitais espiritual, né? Então, cada cidade tem seu hospital espiritual. Então, todo fluido, toda energia que é produzida ou trabalhada numa reunião mediúnica, elas são todas encaminhadas para esses hospitais, porque lá precisam, lá é constante o atendimento, né? A gente tem uma pequena parte aqui, a gente dá um pequeno, né, uma pequena porção de energia aqui, e a gente sabe que a maior sempre produzida pelos nossos é, irmãos superiores e os hospitais espirituais sempre tem muito mais energia e precisa de muito mais desses fluidos, né? Energia em si. Perfeito, Edivânia. Eu lembrei de uma coisa, e cantaram lá para Adriana também, que ela abriu a porta aqui e veio me falar, fala tal coisa, eu tinha acabado de pensar. Não é só na reunião mediúnica, o culto no lar, nós em nossas preces. Então, nós estamos gerando, de certa forma, esses fluidos. Uma boa apresentação artística. Valquíria Caminho se contou para gente que a, a boa arte, e o boa aqui é o quê? Com elementos do amor. Ela, quando essa boa arte, a espiritualidade leva do plano espiritual para as apresentações artísticas, seja de teatro, de música, poesia, o que quer que seja, essa caravana de espíritos para serem tratados com essa arte, que não precisa ser a arte espírita, né? Lógico que a arte espírita terá esse potencial também, mas uma boa arte. Aí a gente vai lá em Memórias de um Suicida, vamos ver Dona Ivone do Amaral Pereira relatando que lá naquele hospital, né, naquele posto de socorro, as pessoas são tratadas com arte clássica, né? Ô, gente, é o seguinte, vou passar ali para a Luciana. Agora a gente deu aquela formiguinha de querer falar muito, né? Esse assunto é É, muito bom só que eu vou ter e que é muito cortar daqui a importante. pouco, né? Porque já são 21h35. Sim. E então, Luciana, por favor. Não, é só um comentário básico que hoje e algumas outras reuniões nossas de estudo, eu chego aqui e eu estou bocejando direto, eu só penso na minha cama e eu não estava com esse sono hoje à tarde, nem... Então, realmente, eu também vou seguir a dica ali da Eliana, viu, Eliana? E que a gente também produziu e agradecer, né, todo o trabalho, todo o estudo que a gente vem recebendo, porque a gente recebe muita ajuda mesmo. Obrigada. Obrigado a você, Luciana. Nós vamos partir para o encerramento. Enquanto isso, eu queria saber quem que gostaria de fazer a nossa prece de encerramento. Já vão pensando aí. E ainda sobre essa questão de fluidos, ser possível aplicar ou não em coisas materiais pela espiritualidade, Kardec tinha aquele guia racional de livros que ele nos sugeria estudar. Um desses livros, eu até já compartilhei aqui nesse grupo, é um tratado de magnetismo, que a gente sabe que Kardec entendia das ciências magnéticas, né? E ele até dizia que o espiritismo era uma ciência irmã do magnetismo. E tem um relato lá de um médium impregnando num pote de vidro algumas energias. Aí vem um outro médium impregna uma segunda dose de energias. Eu estou falando energias, não sei se é o termo correto, né? Porque energia representa a capacidade de trabalho para a física nossa da matéria, né? Mas ele então
deixa ali o segundo médium as suas impressões. E tem um médium vidente que ele consegue, pela vidência, perceber, diferenciar no pó de vidro a camada da energia da impressão do médium 1, deixada no pote, e do médium 2, como se fossem duas camadas de tintas. Então vejam, nós estamos falando de um vidro, né, de um pote de vidro que recebeu e ficou impregnado com essa imantação, vamos dizer assim, dessa produção fluídica desses médiums. Então isso mostra mais uma vez que isso está lá no catálogo racional, né, de livros indicados por Kardec. Então vejam que é muito perigoso também a gente sempre ficar com aquela, se não está em Kardec, isso não é possível. Porque a gente tem elementos que não foram explorados por Kardec, não deu tempo, mas que a gente pode, através dessas investigações, dessas análises, dessas pesquisas, trazer novas descobertas. Afinal de contas, espiritismo é uma ciência ou não? Né? E quem que vai ter que investigar isso? Das questões espirituais. Foi falado hoje lá no seminário que nós tivemos a oportunidade, né, de fazer de manhã. Quem vai investigar os fenômenos espíritas são os espíritas, não vai ser a ciência acadêmica. Elas não têm o espiritual como objeto de pesquisa. Então, cabe a nós, espíritas, principalmente aqueles que estão envolvidos com a mediunidade, que têm elementos de trazer as impressões, informações que vêm, detectam, para comparações, análise e fazermos a ciência espírita que, de certa forma, envolve os espíritos nos auxiliando nesse processo. Né? Bom, a gente teria muito mais para falar hoje, né, Eliana? Mas vamos deixar um pouquinho para daqui 15 dias. Então, esperamos que aqueles que estão chegando hoje, né, tenham gostado dessas reflexões e a gente vai postar lá alguns materiais extras em função do que nós conversamos aqui, tá? Alguém aí já decidiu quem que vai fazer a prece? Senão eu vou fazer o unido inteiro na carinha aqui, hein? Olha, eu não sei quem está mais assim, porque às vezes a pessoa também não pode fazer, né? Mas então eu vou pedir para a Marilyn, que está mais. Pode ser, Marilyn? Adivinhei, hein? Que você me escolheu, hein, Cláudio? Você já sentiu aí, né? É. Então lá, vamos agradecer. Posso já? Sim, por favor. Querido e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos de aprendizado, de comunhão de pensamento, de busca de objetivos, né, e de mais aprendizado. Te rogamos, Mestre, que nos fortaleça em mais uma semana, nos trazendo bom ânimo e perseverança, para que nós possamos ser úteis dentro do trabalho, dentro da causa, mas também da sociedade. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Marilyn. Eliana, muito obrigado aí pelo estudo de hoje. Aos que chegaram, né, esperamos que tenham satisfeito aí algumas coisas e nos vemos, se Deus quiser, daqui 15 dias. Nossa gratidão e uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Vamos nos Boa falando lá no noite. grupo. Um beijão. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. noite. Boa Tchau. noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. boa noite. Boa Boa noite a noite, todos, boa obrigada. noite, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.